Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hudson Teixeira e juntamente com o Giovanni, né, a gente vai estar falando um pouquinho para vocês sobre substituição integrais múltiplas. E bom, né, inicialmente a gente queria lembrar algumas substituições que a gente já conhece, né, que a gente já aprendeu no curso de cálculo 4. No caso são as coordenadas polares, né, e as coordenadas cilíndricas. Uma, né, no caso, uma substituição num plano cartesiano de eixo y e x, e a outra, né, no plano x, y, z. Então, no caso das coordenadas polares, né, a gente tem a região, né, do R2 escrita como um raio, né, e um ângulo θ. Enquanto nas coordenadas cilíndricas, a gente tem os eixos x, y, z escritos, né, como um raio R, um ângulo θ e um eixo Z, né? Então, e por fim, né, o que a gente consegue encontrar, né, de similaridade em todas essas substituições, né? Que as transformações, né, das variáveis, elas são entendidas como, na verdade, uma alteração na região. Então, por exemplo, a gente consegue escrever uma região como uma função das novas variáveis. Então, por exemplo, o eixo x, né, antes no nosso plano cartesiano, a gente consegue escrever, né, como uma função g, por exemplo, do nosso r e do nosso θ, né, no caso das coordenadas polares, ou ainda qualquer outro uv, né, que é o que a gente vai estar falando aqui hoje. E aí, né, por fim, a gente tem as nossas substituições nas integrais duplas. E como que a gente faz, né, essa substituição? Bom, geralmente a gente tem que realizar a substituição quando o nosso integrando tem algum problema, né, que a gente não consegue solucionar a nossa integral, né? Ela não é tão fácil de ser solucionada, ela não possui uma solução imediata. E a gente tem que fazer algumas transformações, né, principalmente na região, para poder mudar, né, as nossas variáveis para novas variáveis mais fáceis, né? Então a gente troca da nossa região R para nossa nova região G. Além disso, né, a gente tem que alterar a nossa função, né, colocando em função das novas variáveis, né, conforme a gente consegue ver aqui também, caso a gente substituísse por novas variáveis u e v. E a gente tem um novo cara que aparece aqui para nos ajudar também, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, que é o jacobiano. Além disso, a gente tem também, né, que alterar, né, os fatores de integração, que antes eram dx, dy e agora se tornam du, dv. O jacobiano, né, que nem eu tinha começado a falar, ele consiste, na verdade, em uma correção. Porque como a gente está falando, principalmente no caso aqui de J, do jacobiano de U e V, de um plano R2, né, a gente tem que fazer essa correção, né, nos valores da nossa função que estavam lá, na alteração da variável, através de uma determinante, né, das derivadas parciais, né, de cada eixo em relação ao novo eixo. Né? Então, por exemplo, a derivada parcial de x por derivada parcial da nova variável u e a derivada de x em relação à derivada parcial de v. E aí a gente faria a mesma coisa para o y, né? E basicamente com isso a gente consegue calcular, né, o jacobiano, sendo realizado esse determinante. E agora a gente traz um exercício, né? O exercício número 6 da seção 15.7, que ele fala exatamente isso. Ele pede, né, para a gente ter essa região R, né, do primeiro quadrante, limitado por essas seguintes retas. E também ele nos dá a integral, né, que ele quer que a gente calcule, né, e que tem esse Rzinho que é limitado pelas regiões que ele nos deu aqui. Além disso, ele também já nos dá a substituição, que ele quer que utilizemos u como x menos y e v, né, como 2x mais y. Bom, a gente colocou aqui, né, o programa do Desmos que a gente conseguiu plotar o gráfico bonitinho. E aí essas, né, são as retas que são a região delimitada que ele nos deu, que a gente tem aqui as funções, né, y igual a 7 menos 2x, y igual a 4 menos 2x, e as outras duas. E a nossa região seria essa região aqui, né, que a gente teria que fazer a integração. Porém, ela é uma região um tanto quanto complicada para a gente poder integrar aqui, né. Então, a gente vai ter que dar uma facilitada nisso. E aí a gente vai mudar, né, por novas variáveis u e v, que foi a que ele nos deu no exercício.
E aí, só depois, né, que a gente vai descobrir ainda esses valores aqui, mas o nosso gráfico vai ficar exatamente assim, um quadrado, que é bem mais fácil de integrar. E como que a gente faz, né? Então ele nos deu as variáveis novas, né, e como elas são escritas. Então, primeiro a gente tem que descobrir, né, como a gente pode relacionar x e y em função, né, de u e v. E aí, né, realizando algumas substituições, resolvendo o sistema, a gente tem que x é, na verdade, u mais v sobre 3, e y é igual a v menos 2u sobre 3. Após isso, a gente vai pegar, né, todas aquelas funções que ele nos deu aqui, né, que são as nossas funções delimitadoras das nossas regiões, e a gente vai substituir os valores de x e y encontrados. Então aqui, por exemplo, y é igual a x menos 2, a gente vai colocar o nosso novo valor de y que a gente descobriu aqui, em função de v e u, igual a x também, novo valor descoberto, menos 2. E a gente vai descobrir o valor de u, então, um dos, né, valores de U, que seria o 2. A gente realiza a mesma coisa para os demais, né? E a gente vai encontrar V igual a 7, V igual a 4 e U igual a menos 1. Após isso, né, a gente já tem a nossa nova região, né? Que é esse gráfico aqui, né? Certinho. Então a gente sabe agora que Y vai de 4 até 7 e de menos 1 até 2. Tendo isso feito, né, a gente já tem a nossa nova região de integração que a gente vai poder substituir. A gente precisa, né, na verdade, calcular o jacobiano, que é o fator, né, para corrigir, né, essas novas variáveis aí que a gente alterou. Então, a gente calcula pela determinante, né, conforme já explicado, e a gente vai encontrar, né, o valor de 1/3. Com esse valor de 1/3, a gente consegue agora montar a nossa nova integral. Então, todo essa parte grande aqui, se a gente for colocando em evidência, a gente consegue, na verdade, escrever de forma mais simplificada, né, como x menos y vezes 2x mais y. Isso aqui, na verdade, a gente sabe que é u, e essa partezinha aqui é v, né, por coincidência. E o r, né, na verdade, a gente também já descobriu, já explicou que são esses valores aqui, a gente consegue substituir, né. Então, os primeiros valores de u vão de menos 1 a 2, e o de v de 4 a 7. Após isso, né, e com o jacobiano também já escrito aqui, a gente tem finalmente a nossa integral. E aí é só a gente resolver ela, né, aplicando cada um dos limites depois, e a gente vai chegar ao valor de 33 sobre 4. Bom, então como o Hudson falou sobre as integrais duplas, agora a gente vai falar sobre as substituições integrais triplas. Basicamente a mesma coisa. Só que agora a gente tem x, y e z, a gente vai transformar para funções em u, v e w. E por isso a gente vai ter uma nova região de integração e o jacobiano. Como a gente está falando de integrais triplas, uma aplicação seria calcular o volume. Para isso, ele vai servir como uma correção de um volume. Então, a gente vai ter uma nova integral tripla em uma nova região, com funções agora dependendo de u, v e w, e um jacobiano. Agora, a gente tem alguns passos que a gente segue para fazer essa substituição. Primeiro, a gente tem que achar as transformações, que vão levar de x, y e z para novas funções que dependem de u, v e w. Aqui, a gente tem o jacobiano, como é calculado, a gente tem um semelhante a integrais duplas. Só que agora, como a gente tem três variáveis, vai ser uma matriz 3 por 3. A gente vai ter que achar o determinante dessa matriz. A primeira linha vai ser a derivada parcial de x em relação a u, v e w. A segunda linha vai ser de y em relação a u, v e w. E a terceira linha vai ser de z em relação a u, v e w. Aqui a gente tem uma demonstração mais ou menos de como se aplica o jacobiano para corrigir o volume. Aqui a gente pode ver que nos eixos U, V e W, a gente tem aqui um sólido bonitinho, tudo certinho, formado pela nova região de integração. Quando a gente volta para o plano cartesiano x, y e z, a gente pode ver que as arestas não estão mais retas. É para isso que o jacobiano serve, ele dá essa correção no volume. E aqui a gente tem um exemplo, então. A gente tem essa integral, a gente pode ver que ele já dá as substituições, para U, para V e para W. Então, para começar, a gente pega e separa todas as substituições, U, V e W. A gente vai manipular até que a gente chegue em funções de x, dependentes de U e V,
de y dependente de v, z dependente de w. Assim, a gente já tem as transformações, então a gente precisa encontrar os limites de integração agora. A gente vai pegar os limites de integração que ele deu no exercício, vai aplicar nas transformações que a gente encontrou, o limite inferior e o superior de cada variável. Fazendo isso para x, para y, para z, a gente vai chegar que u varia de 0 até 1, v varia de 0 até 2, w varia de 0 até 1. Bom, então falta só calcular o jacobiano. Se a gente fizer as derivadas parciais de x em relação a u, v e w, essa primeira linha, de y em relação a u, v e w, que é a segunda linha, e de z em relação a u, v e w, e calcular o determinante, a gente vai chegar em 6. Como a gente está falando de unidade de medida, a gente sempre usa o módulo do jacobiano. Vai ser o módulo de 6. E aqui, então, a gente vai só reescrever a nossa função, fazendo a substituição, usando os novos limites e o jacobiano. É muito mais fácil de resolver ela agora. E a gente resolvendo assim, a gente chega no valor de 12. Aqui a gente tem só dois exemplos das coordenadas cilíndricas, que a gente já está habituado a usar. A gente tem uma função x, y e z passando para r, θ e z, um jacobiano calculado por essa matriz, a gente vai chegar em r. Então, a gente tem uma substituição praticamente pronta de r, θ e z, com o jacobiano r. A mesma coisa para as coordenadas esféricas. Só que agora a gente tem ρ, φ, θ, as transformações de x, y e z. E o jacobiano, calculado pelas derivadas parciais, a gente chega em ρ² seno de φ. E daí a gente usa essa transformação. Espero que vocês tenham entendido. E é isso aí. Valeu, pessoal.